Tarde, pessoal. Voltamos, né, com a correção da atividade lá na página 52, questão 21. Renata dividiu uma figura em 5 partes iguais e pintou 2/3. Então, vamos colocar essa informação aqui. Ela pintou 2/3. Que fração da figura ela pintou? Então, se ela pintou 2/3 de 1/5, se ela dividiu a pintura em 5 partes e ela pintou só uma, e dessa uma 2/3, a gente vai fazer uma multiplicação. Então, 2 vezes 1 igual a 2 e 5 vezes 3 igual a 15. Então, tá aqui o nosso resultado. Só isso. A segunda questão, pessoal, eles pedem para a gente efetuar, tá? E utilizando o método do cancelamento, tá? Se possível, né? Claro. Então, vamos lá. Para a gente fazer o método do cancelamento, a gente simplifica, a gente faz a divisão, né? Na forma diagonal, né? De um numerador com um denominador. Então, vamos lá. Primeiro, vamos simplificar, ó. A gente já vê que é possível simplificar esse 11 aqui, ó, com esse 11 aqui de baixo. Veja que está na diagonal. Então, a gente vai dividir esse 11 por 11. E esse daqui também por 11. Vamos lá, depois a gente coloca os resultados. Primeiro, vamos colocar os numerozinhos em cima, para facilitar. A gente também consegue simplificar esse 500 aqui com os 250 daqui. Então, veja que os dois a gente consegue simplificar dividindo por 250. Então, a gente divide esse por 250 e também esse daqui por 250, tá? Então, a gente consegue fazer essas simplificações. Então, agora vamos colocar os resultados. Então, vejam só. 11 dividido por 11 vai se transformar em 1. Aqui a gente tem 250 dividido por 250 vai se transformar em 1. Repete o sinal de vezes. Esses dois aqui a gente não mexeu, então eles permanecem do jeitinho que eles são. 2/3. Vezes 500 dividido para 250 é igual a 2. E 11 dividido por 11 igual a 1. Veja que os números ficaram bem menores. Então, quando a gente simplifica no início, fica bem mais prático depois. Então, veja que nas diagonais não tem como a gente simplificar. Se tivesse, a gente poderia. Então, aqui a gente tem na diagonal o 3 com 2, o 3 com 1. Só que não dá para dividir o 2 com 1, 2 com 1. Não dá para a gente simplificar mais do que isso daí. Agora, a gente tem multiplicações. Então, é só multiplicar os numeradores por numeradores e denominadores por denominadores. Então, 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 2 igual a 4. 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 1 é 3. Então, veja que esse é o nosso resultado final. Se a gente fizesse a simplificação no final, ficaria bem mais complicado. Porque, veja, a gente iria multiplicar 11 vezes 2 dá 22, 22 vezes 500. Olha o tamanho do número que ia dar, bem grandão. E quando a gente faz a simplificação no início, os valores ficam bem menores. Então, vamos para B. Vamos lá. Então, veja, a gente vai fazer uma análise visual primeiro, a gente vai ver as possibilidades. Veja que aqui a gente já tem a possibilidade de simplificar esse 7 com esse 7 aqui. Então, vamos lá. Então, esse 7 será dividido por 7 e esse 7 aqui também por 7. Vamos ver as outras possibilidades. Veja que aqui a gente tem um 9 e no início aqui tem um 3. Então, a gente consegue dividir esses dois números por 3. Então, vamos colocar aqui dividido por 3 e aqui dividido por 3. Agora, vamos ver se esses números a gente consegue simplificar. Então, 71 e 142. Se a gente somar 71 mais 71, vai dar 142. Então, aqui a gente consegue dividir por 71. E aqui também por 71. Pronto. Então, veja que a gente conseguiu simplificar todos os números. Agora, a gente vai e coloca seus resultados. Então, aqui a gente tem 3 dividido por 3. Isso agora será 1. A gente tem 71 dividido para 71. Isso agora é 1. Vezes 142 para 71 é igual a 2.
7 dividido por 7 é 1, vezes 7 dividido por 7 é 1, e 9 dividido por 3 igual a 3. Então, agora a gente só multiplica os numeradores e os denominadores. 1 vezes 2 é 2, e 2 vezes 1 é igual a 2. 1 vezes 1 é 1, e 1 vezes 3 é igual a 3. Então, veja, esse é o nosso resultado final, tá? Vamos lá para a próxima. Veja, aqui de cara a gente já tem aqui esses dois 7, né? Então, esse 7 dá para dividir por 7 e esse daqui também. Veja, aqui a gente pode cortar esses zeros. E aí, a gente tem 12 e 6. Dá pra gente dividir por 6. Ou a gente poderia colocar aqui, divisão por 600, daria no mesmo. E aqui, dividido por 6, que daria dividido por 600, daria no mesmo também, tá? Então, esse 2, veja, a gente consegue dividir esse 2 por esse 6 aqui, ó. Mas eu vou deixar no final para não ficar uma salada na cabecinha de vocês. Vamos deixar isso pro final. Vamos colocar aqui primeiro. Então, aqui a gente tem 6 dividido por 6, que é 1. 7 dividido por 7 é 1. 7 dividido por 7 é 1. 12 dividido por 6 é 2. Vezes o 2 a gente não mexeu. E o 3 também não. Então, a gente tem isso daqui. Veja. Aqui, ó, a gente tem outra possibilidade de divisão, o 2 com 2, então a gente pode continuar. Então, 2 dividido por 2 e 2 dividido por 2. Os outros a gente não mexeu, a gente deixa assim. Então, vamos lá, 1 sobre 1. 1 a gente repete, 2 dividido por 2 é 1. 2 dividido por 2 é 1 e o 3 permanece igual. Então, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. E 1 vezes 1 vezes 3 é igual a 3. Então, aqui a gente tem o nosso resultado final. Vamos lá? Então, veja, aqui a gente tem 5, não é isso? É 5 e aqui a gente tem 15. Os dois dá para dividir por 5. Então, divide por 5 e divide por 5. Aqui a gente tem 16 e 4, os dois a gente consegue dividir por 4. Então, divide por 4 e divide por 4. E o 7 não dá, o 18 também não. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem agora 4 dividido por 4, que é 1. 15 dividido por 5, que é 3. Vezes 18 sobre 16 dividido por 4 é igual a 4. Vezes 5 dividido por 5. 5 por 5 é igual a 1. Repete o 7. Aqui, ó, a gente consegue dividir 18 e 3 por 3. Então, vamos lá. 1 a gente repete. 3 dividido por 3 igual a 1. 18 dividido por 3 igual a 6. Baixo 4. Vezes 1, 7. Agora, o que a gente faz? A gente multiplica. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6. 7 vezes 4 é 28. Os dois números aqui, eles são pares. Então, a gente pode dividir por 2. 6 dividido por 2 igual a 3. E 28 para 2 igual a 14. Então, esse é o nosso resultado final. Veja como é simples, né? É só fazer devagarzinho, né? Para não confundir, para não misturar as coisas, que dá para fazer, tá certo? Bom, gente, então por hoje é só. Eu não vou fazer as outras duas, porque elas são um pouquinho maiores, e aí precisa de um pouco mais de tempo, tá? Então, eu vou deixar essas duas para amanhã. Então, espero que vocês tenham entendido essas duas questões que a gente fez, tá? E quem não fez ainda, pode mandar a questão 25 e 24, que eu ainda recebo, tá certo? Então, dediquem-se. Qualquer dúvida, estou lá no PV, como vocês já sabem, tá? Então, tchau, até a próxima.